Bem, pessoal, os 3 erros mais comuns de pacientes que tomam a simvastatina, eu vou explicar para vocês qual o contexto que a gente vê. Né? Em primeiro lugar, saibam que a simvastatina é um dos remédios mais revolucionários no tratamento do colesterol alto. Então, a medicação é uma medicação que a gente sabe, já é validada, né? A gente tem desde a década de 80, né, já a utilização dela, revolucionou. A gente sabe que grande parte do nosso colesterol é produzido pelo fígado, né? A hipercolesterolemia, que é o colesterol alto familiar, é muito frequente, é muito comum, né? Eu falei até para vocês minha experiência pessoal, né? Eu mesmo tenho colesterol alto familiar, tomo medicação, né? Pressão alta também, tomo medicação. Então, assim, acontece com muita gente. Não adianta que você fazer só dieta, porque grande parte dessas pessoas que têm história familiar importante disso, é o próprio corpo que produz o colesterol. E aí, longo prazo, vai prejudicar seus vasos. Então, por isso que a simvastatina é um remédio tão revolucionário, porque ele age justamente no fígado, que está produzindo esse colesterol para não produzir e resolve o problema. E aí, o primeiro erro mais comum que eu noto, por isso que eu fiz essa explicação, e eu tenho um vídeo grande, longo, explicando em detalhe como a simvastatina funciona, é que as pessoas não entendem que é um problema crônico. Então, muitas vezes, você vai tomar simvastatina para resolver a vida. O erro mais comum que eu noto é o paciente acreditar que, no caso dele, só a dieta vai resolver. Muitos não resolvem, eles param de tomar o remédio. Então, ele emagreceu, ele perdeu peso, ele fez alguma atitude dessa e está feliz e diz, não vou precisar mais disso porque meu peso resolveu. Será que resolveu? Será que não é familiar? Será que seu corpo não está produzindo colesterol? Então, esse é o erro mais comum. Pessoas que param de tomar simvastatina porque acham que o colesterol melhorou e às vezes não melhorou, o médico não parou, não mandou parar de usar, né? Segundo erro que eu noto mais comum. Os pacientes param o remédio por causa de efeito colateral. Converse com o seu médico. Claro que ninguém vai dar um remédio que está te prejudicando. Então tem pessoas que sentem cãibra, tem pessoas que sentem dores musculares por causa de simvastatina, pode acontecer. Tem pacientes que aumentam a flatulência, gás e param também o remédio, né? Converse com o seu médico. Tem muito tipo de vastatina diferente, não tem só a simvastatina. Às vezes ele pode trocar por outro remédio que dá menos efeito colateral em você e você pode sentir bem. Não pare por causa de efeito colateral, esse é o segundo erro mais comum. E muitos efeitos colaterais, com o tempo, eles acabam melhorando. Então, mas converse com o seu médico. Teve efeito colateral, converse com o seu médico, né? E terceiro erro mais comum que eu noto nos pacientes é apostar todas as fichas no remédio. Da mesma forma que eu falei que você muitas vezes vai ter que usar crônico, tem paciente que fala assim, eu estou tomando remédio, então está tranquilo. Aumenta a ingesta de colesterol, de comidas ricas em colesterol, ultraprocessados, gordura, não. O remédio é um adjuvante, ele vai ajudar, mas é importante você fazer as mesmas medidas, atividade física, reduzir o consumo de colesterol, carboidrato, ultraprocessado, controle de peso, porque a maioria das doenças cardiovasculares são multifatorial. Se você controla só um com remédio, mesmo que seu colesterol esteja normal por causa do remédio, os outros efeitos você pode ter da alimentação inadequada. Então, o controle nutricional, prática de atividade física é muito importante. Então, eu tenho muito paciente que usa simvastatina e pronto, tá tranquilo porque eu estou usando remédio de colesterol, eu posso chutar o balde, né? Popularmente, como as pessoas falam. Tem que ter atenção a isso, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.